Olá, pessoal, boa tarde. Eu vou contar duas histórias para vocês. Não sei se vocês vão se decepcionar, se vocês não vão se decepcionar. Eu fiquei assim, né? É... eu acho que assim, um pouco decepcionada, sim. Porque eu imaginava que fosse diferente a história, porque eu estudei num colégio católico, né? E aí eu achava que a história era muito diferente, porque eu aprendi de uma outra maneira. Mas, bom, então, vamos lá, vou contar a história para vocês. Vocês sabem quando o cristianismo foi de fato fundado? Porque assim, quem era cristão lá na Galileia era morto, né? Pelos romanos mesmo, tá? Quando o nosso mundo, ou pelo menos assim, Roma, porque Roma mandava em tudo, né? Se tornou cristão foi só em 312, né? E assim, foram os arqueólogos que descobriram isso, não é invenção, tá? É, E fica meio que impossível a gente, né, ficar indiferente a essa história. Por quê? Porque foi Pedro, tal. Não, não foi assim que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: a história, ela conta diferente. Lembra que eu contei a história do padre? Que eu falei assim, padre, por que que o Shabá que os judeus fazem na sexta-feira é igualzinho à missa de domingo, sem tirar e sem pôr? Por quê, padre? Aí ele falou, tá, você está num momento que você quer saber por que que isso acontece. Senta aqui que eu vou te contar a história. Na verdade, Jesus, ele era um rabino e ele pregava as escrituras. Quando antes dele morrer, ele pediu que as pessoas que seguiam ele continuassem sendo judias, continuassem sendo judeus. Isso a Bíblia não conta, né? Aí, quando eles foram procurar a sinagoga, eles foram expulsos, porque aconteceram coisas. E aí eles colocaram Jesus como sendo um falso profeta, porque não ficou bem explicada essa situação. Bom, enfim. Aí, arqueologicamente, foi descoberto que, como havia uma pressão popular para que as pessoas se tornassem cristãs, e também havia uma coisa assim, que eles não gostavam muito de, de cultos, de coisas assim, que tivessem relacionados à bruxaria e tudo mais, eles acharam viável usar o cristianismo. Eles usaram o cristianismo, tá? Então, aí o que que aconteceu? Eles instituíram o cristianismo em Roma, tá? Isso é cronológico, é esclarecedor, tá? É complexo, mas o episódio que abriu o cristianismo, ele elimina algumas dúvidas, porque foi a partir desse ano, dia 28 de outubro de 312, e ela abriu uma proteção do Deus cristão, tá? Então, é como se eles tivessem usurpado, porque aí foi a partir daí que instituiu um papa,
e tudo mais. Então, eles não eram tolerantes com pagãos, entenderam? Então, havia uma batalha política, uma batalha militar, e aí a igreja entrou, tá? Como sendo uma fonte que pesava, né? Ali entre ambos. E os papas, na época, eles se casavam, eles eram de famílias abastadas, e os papas, eles davam propriedades, tanto que a Itália tem muitos castelos, né? Então, eles davam essas propriedades para algumas pessoas, né? Então, o paganismo foi o resultado de um conflito político, tá, gente? E aí as pessoas precisaram se converter ao cristianismo, né? Aí o que acontece? Meio que se tornou uma profissão, né? E nessa época, então, volta e meia, eles tinham pressões, tá? Então, durante um tempo, eles ficaram, porque tiveram muitos papas, né? Então, tinham audiências episcopais, tinham muitas coisas, né? E durante muito tempo, os papas, eles se casavam. Era normal o casamento entre os papas. Ocorre que e a Igreja Católica, ela foi se expandindo, né? Foi se expandindo pela Inglaterra, por Portugal, pela Dinamarca, Polônia, pela Boêmia, Hungria, e por aí vai, né, gente? E aí eles aprovaram novas ordens religiosas. E aí o que aconteceu? No quarto concílio da Idade Média, tá? Se destacou o papel da Eucaristia, que não tinha até então, né? E tinha confissão anual, consanguinidade e o casamento, né? Aí teve as 9 cruzadas contra o Islã, como bem eliminou o catarinismo no sul da França. Teve várias cruzadas, tá? Aí teve o batismo do Pontífice Lotário, né? Então, as famílias dos condes na Itália, eles faziam uma referência de origem geográfica. Entenderam? Aí, o que acontece? Em 8 de janeiro de 1198, em que Celestino III morreu, os cardeais eles se reuniram, né, porque eles faziam eleições papais, e decidiram se trancar voluntariamente para realizar a eleição do conclave, né? E eles votaram lá. Bom, enfim. Mas o que eu quero trazer para vocês? Que nessa época aconteceu que um dos papas, porque eles eram extremamente poderosos, né, gente? Como pontífice, Inocêncio explicitou a sua concepção própria de poder dos papas logo no início do seu reinado. Então, o vigário e representante de Cristo na terra, ele gozava do direito de governo da Igreja Católica e sua hierarquia.
e também possuidor de um poder indireto que permitia interferir excepcionalmente em questões políticas para salvaguardar os interesses e necessidades da Igreja. Inocêncio também acreditava que o Sacro Imperador Romano Germânico foi fundador pelo poder indireto da Igreja e do Papa do século XIX, que criou o Império para defender a fé católica. E assim, para se tornar imperador, o Inocêncio também lutou para recuperar o poder efetivo do Papa sobre os estados papais e garantir a independência desse reino, batalhando contra a dinastia de Hohenstaufen, não sei se é assim, né, que se fala. E ele foi sustentado pelas autoridades da Igreja e pela Península Itálica. Porque não tinha Itália na época, né? Também expandiu sua influência por toda a Europa, né? Pelo feudalismo europeu, entendeu? Só que assim, gente, o que aconteceu? Um desses papas, porque os papas, gente, eles podiam se casar. Dentro desse grupo de papas, um deles morreu, foi encontrado morto, com várias mulheres ao seu lado. Isso foi um baita de um escândalo para a Igreja Católica, né? Quando isso aconteceu, eles precisaram proibir o casamento, né? Foi a partir daí que o casamento foi proibido. Não tem nada disso que é porque tem que sustentar uma família. Então tem muita coisa que se a gente não fizer uma pesquisa, a gente nunca vai saber. Entenderam? Então, assim, muito cuidado, né? Porque uma coisa é lá aquela pessoa que estava lá na Galileia, outra coisa é Abraão, é Moisés, entendeu? Então, quando a gente for pensar em fé cristã ou fé em qualquer coisa que vocês tenham, vamos tomar um pouco de cuidado, tá bom? É essa a minha dica de hoje. Um beijo. Se gostou, curta e compartilhe. Se não gostou, não compartilhe. Um beijo a todos.